E aí, tudo bem? No conteúdo de hoje a gente vai conversar sobre o caso da BID, cara, aqui no Brasil. Nos últimos dias correu uma notícia na mídia que o Ministério Público do Trabalho aqui do Brasil, por conta de uma denúncia, encontrou cerca de 163 chineses trabalhando na montagem da fábrica da BID na Bahia em condições análogas, ou seja, condições similares à escravidão. E eu, como cliente da BID, importador, criador de conteúdo e cidadão brasileiro, me sinto na obrigação de conversar um pouco com vocês sobre o caso da BID e também sobre as condições trabalhistas dos chineses, cara, que muitas das vezes são quem produzem muitos dos produtos legais e baratos que a gente gosta de comprar. No caso da BYD aqui no Brasil, a empresa BYD alegou que foi uma empresa contratada por ela que estava trazendo funcionários, pessoas da China para trabalhar aqui no Brasil com essas condições análogas à escravidão. Uma empreiteira chinesa chamada Xinjiang, que afirmou que tudo isso foi um grande mal-entendido por conta de traduções e diferenças culturais, e também disse que os próprios funcionários da empresa se sentiram insultados pela caracterização de escravizados. Apesar da BYD ter alegado não ter uma responsabilidade sobre o caso, foi ela que contratou essa tal empreiteira. Se eu contrato alguém para trabalhar para mim, eu preciso saber como essa pessoa está trabalhando. Então, subtende-se que a BYD tem uma certa responsabilidade sobre isso, Ela precisa, sim, se responsabilizar sobre o que aconteceu nas dependências das obras do próprio pátio de construção ali da empresa, da BYD. O Brasil, querendo ou não, é um país que tem leis trabalhistas rígidas e qualquer um estrangeiro que venha abrir uma empresa aqui dentro precisa se adequar a essas normas. E ao que aparenta sobre toda essa situação é que os chineses eles foram trazidos aqui para o Brasil para construir lá a fábrica e tudo mais, porém eles continuaram trabalhando em condições que na China não são consideradas escravidão, mas aqui no Brasil são. Basta fazer uma pequena pesquisa sobre as condições de trabalho chinesas para a gente ver a própria inteligência artificial do Google respondendo que as condições de trabalho na China são criticadas por conta de jornadas de trabalho extenuantes, discriminação etária e condições de alojamento degradantes. E, infelizmente, esse não é o primeiro caso de empresas que vieram para o Brasil e foram investigadas de trabalho escravo. Basta consultar, por exemplo, outra inteligência artificial, que seria o ChatGPT, que já mastiga tudo pra gente, que ele vai dando o nome de várias empresas que passaram por isso, dentre elas a Marfrig, a JBS, algumas fazendas de grandes empresas agrícolas, cervejarias e olha, pode ver aqui como por exemplo Ambev e Heineken, empresas de confecção e moda como Renner, Riachuelo, C&A e Zara. Olha só, tudo isso, galera, empresas que atuam aqui no Brasil, que são investigadas, não necessariamente acusadas, mas que foram investigadas ou estão sendo investigadas sobre esse tipo de trabalho. Então aquela coisa, galera, quando a gente vê um produto muito barato no mercado, alguma coisa tem que estar acontecendo para esse produto estar sendo barato. Ou a empresa sonegando imposto, ou algo que é revolucionário mesmo, que tem uma patente e os caras conseguiram fazer num preço baixo, ou o tipo de trabalho, o tipo de mão de obra utilizada para produzir aquilo pode estar trabalhando em condições como essa. Daí fica uma reflexão, até que ponto vale a pena a gente levar uma certa vantagem, a gente pagar barato em algo, sendo que, por exemplo, a gente pode estar sabendo que está financiando algo assim. Mas por outro lado, mesmo que tenham pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão, essas pessoas estão trabalhando porque elas dependem disso também. Então a gente tem uma situação ética e moral extremamente complexa, difícil até de comentar, algo que pode te expor a altíssimos julgamentos apenas por falar sobre isso. E é até importante deixar claro nesse momento do vídeo que eu sou uma pessoa a favor da vida, cara, a favor do bem-estar das pessoas. Apesar de que eu tenho crenças capitalistas, como por exemplo, eu acredito que o liberalismo, quando se trata de comércio e livre mercado, me parece ser o modelo mais inteligente para a economia do país. Uma vez que a gente pode ver agora, nesse exato momento no Brasil, que uma intervenção
porte de um governo está ocasionando na economia. A gente tem um governo atual que mais arrecadou impostos nos últimos tempos. Enquanto isso, a moeda brasileira vai derretendo, está despencando, o dólar valorizando, nosso dinheiro valendo cada vez menos e a pobreza tomando conta do país. Nós temos um país com leis trabalhistas que prezam a humanidade, ainda assim precisam ser revistas, mas graças à situação econômica atual, o brasileiro normal que trabalha, ganha um salário mínimo, para ele viver bem, ele acaba vivendo em condições análogas à escravidão também, porque ele precisa de trabalhar em mais de um lugar. Ou, infelizmente, a pessoa vai viver com muitas restrições financeiras, né? E, cara, se adoecer, se precisar de um dinheirinho para qualquer coisa ali diferente, não dá para nada, né? Não tem de onde tirar. No conteúdo de hoje eu não vim aqui com uma resposta, né? Eu vim aqui com um questionamento, com um pensamento para a gente refletir junto sobre toda essa situação. E com essas ideias que eu expus para você, eu encerro esse conteúdo. Espero ansiosamente pelo seu comentário nesse conteúdo. Eu quero ver qual a sua opinião sobre tudo isso, o que você acha que deveria ser feito, quais suas certezas, incertezas. Eu tenho certeza que a continuação de tudo que eu falei, a gente vai ter pensamentos muito legais aqui nos comentários. No mais, me retiro aqui super pensativo. Grande abraço e até mais. Tamo junto.